Galera, mais um episódio do G1Cast. Hoje, número 72. Nós estamos aqui na Folha de Londrina, junto com José Vinícius Munhoz Pinto, CEO da G1 Imob, Maurílio Bolognese, nosso host, nosso corretor. Velho. Segundo? Dá valor no sobrenome. No meu segundo É o sobrenome real, né, do Maurílio. Você tem que dar valor, Dinastia. cara. E hoje eu vou deixar para o meu querido José Vinícius apresentar o nosso convidado. Mas ele antes, onde nós estamos, Maurílio? Estamos no Spotify, no YouTube, no Instagram, G1Cast, direto do iEstúdio Folha de Londrina, aqui, parceria com a Folha. É isso aí. E hoje estamos os três na bancada. Por quê? Gastamos tudo. Gastamos tudo. Por quê? Porque temos aqui hoje nada mais, nada menos que um cara que, além de ser meu irmão, meu cunhado... Como que é irmão e cunhado? Meu Isso é irmão... incesto, hein? É estranho, né? Estranho. Não, vou falar que é um dos meus melhores amigos, meu cunhado, meu Advogado. advogado e nosso corpo jurídico ilustre, magnânimo, Dr. Márcio Valente. Aqui, seja muito bem-vindo, Marcinho. Isso aí é digno de aplauso, né? Uma apresentação dessa aí não é pra qualquer um, não, hein? Mas obrigado, cara, pelo convite, né? Tá aqui com vocês, representando aqui também um pouco mais da G1, né? O que a gente tem em conjunto, é o nosso dia a dia e muito importante pra gente bater esse papo aí. Espero que agregue conhecimento aí, surge interesse, né, em quem assistir aí, porque... Com certeza, cara, com algo... certeza. E hoje a gente vai falar muito sobre BTS, né, que você se especializou, mas antes disso... Acho que é legal contextualizar, né, o que te trouxe até aqui hoje, né, Márcio? Acho que a gente tem uma história aí já bastante interessante dentro da G1. Opa! Isso nunca acontece, né? Vibration. Então, como que foi a sua entrada aí no mercado imobiliário, cara? Fala um pouquinho pra galera aí da tua formação também, acho que é importante. Cara, legal. Eu sou advogado, já tem, acho que uns... Melhor não falar, né? Mas acho que uns 10, 12 anos que eu advogo. Comecei, acho que como a maioria dos advogados aí... mais nas causas cíveis, o que aparecia a gente acabava fazendo e fiz estágio muito tempo em vara de família, área da família, atuava bastante nessa área em específico e com o passar do tempo, né, você vai desenvolvendo e criando um pouco mais de capacidade, né, profissional e tudo mais, comecei a atuar um pouco no mercado imobiliário e coincidiu quando eu conheci a minha esposa, né, digníssima, né, aproveita e manda um beijo pra ela, né. Boa, garoto. Sua irmã e cunhada, né? Seguindo o raciocínio. Exatamente. Ele é seu irmão, ela é sua cunhada. Exato. A irmã do nosso CEO, né, José Vinícius, e que foi um casamento completo, digamos assim, né, porque calhou muito com o momento da G1, que era, acho que o início da G1 também. G1, acho que já tinha uns 3 anos, estava começando, e existia essa necessidade, né, de uma atuação profissional voltada para essa área do direito imobiliário interno, né, que era uma coisa que, na época, acho que não sei se tinha muita gente que fazia, e o Vinícius até que atuava, né, muito nessa parte de ficar em cima da questão jurídica ali da imobiliária, tudo. Passava pela supervisão. Exercício legal da profissão. Não, mas na parte de supervisão mesmo, eu lembro dele comentando, eu lembro de vezes dele indo atrás de advogado e tirando dúvida e tudo mais. Então, nesse momento foi quando, de fato, o meu foco virou exclusivamente para o direito imobiliário. Foi aí que eu fui atrás de fazer a pós-graduação. Já tinha outras pós-graduação, mas fiz a pós-graduação em direito imobiliário, me especializei. E aí foi, igual eu falei, um casamento perfeito, porque na época eu tinha um escritório aqui em Londrina, acabei até... não tendo mais ele no espaço físico, porque eu acabava atendendo a G1 em loco, né? Hoje até tendo a minha grande
grande parte de demanda é dentro da G1, interno. Tem os clientes que eu atendo de forma externa, particular, mas a maior parte do trabalho acaba sendo lá. E isso foi um divisor de águas para mim, porque eu acabei participando muito da parte de negócios imobiliários mesmo, entendendo como funciona essa parte preventiva da profissão, né? Antes eu atuava de uma forma mais contenciosa, só mesmo através de processos e tudo mais, e conhecer esse lado para mim foi algo bem satisfatório, porque é muito mais leve, você entende, né? O propósito próprio da empresa, que sempre foi, gente, em primeiro lugar, você começa a entender a dor do cliente direto ali na ponta, então isso foi algo que deslanchou de vez. E isso, cara, é até puxando um pouco a sardinha, a brasa pra nossa sardinha, é assim que fala, né? Eu sempre me confundo com esse... Puxando a sardinha. Vai. A gente percebe, assim, eu já atuei em outros imobiliários, o Renato também, o Maurílio não. O Maurílio é G1. Engenheiro civil. Não, você atuou em outro imobiliário ou não? Não, em outro imobiliário jamais. Mas já trabalhei, né? Eu trabalhava antes da G1. Eu trabalhei antes da G1, né? Antes da G1. Vida. Mas a gente percebe que um dos pênaltis, assim, na grande maioria das imobiliárias é justamente não ter um jurídico próprio ali e que responda rapidamente. E uma das coisas que eu considero um grande diferencial e que foi uma coisa que o nosso ilustre Dr. Márcio falou já, foi justamente ele entender e participar da parte comercial, né? Essa semana mesmo eu compartilhei com o time um pensamento do Adib, né? da CIMED, que ele fala justamente que a empresa, quando é uma empresa de vendas, né? Todo mundo está remando a favor das vendas. E desde o marketing aqui, nosso querido marketing, né? O jurídico também, tem todo mundo ser pró-vendas. E isso eu sinto claramente na G1. E boa parte disso só ocorreu porque o Márcio estava ali, né, ali dentro ali da operação mesmo, e participando efetivamente de cada negócio. E participando não só na atuação jurídica, como também na forma financeira também, né? Então, né, com a sua participação que a gente conseguiu estruturar algo muito legal para quem está assistindo aí, né? Depois a gente é super aberto para benchmark, né, Renato? Então, assim, para a gente explicar um pouquinho de como foi isso para outras imobiliárias, mas basicamente o Márcio entrou, né? Se especializou na área imobiliária e começou a participar efetivamente dos fechamentos, né? Não no fechamento, mas principalmente na parte de contrato e, eventualmente, quando surgem dúvidas, situações complicadas, né? Às vezes vem lá uma certidão positiva que não vai dar um problema para o negócio, mas a outra parte às vezes fica muito receosa. Então a gente tem o nosso advogado ali, que é o Márcio, para atuar, para explicar, mas é óbvio que a gente também sempre deixa aberto para as partes, né, trazerem seus advogados, né? Isso assim, igual eu falei, já vi outras oportunidades, já atuei em outras formas, não interno, imobiliária, e isso é um diferencial gigantesco, porque de fato a hora que você senta, né, na mesa com o cliente, né, fechamento comercial, você poder dar essa resposta, apresentar risco, olha, né, esse é o cenário, você pode seguir por isso, quais são os riscos, isso é total diferencial mesmo, porque você vê que muitos fechamentos são decididos ali. O que eu acho legal é que a gente tem um problema no mercado imobiliário, eu acho que em todos os mercados que envolvem contrato de venda, né? Isso é uma dor que a gente sempre teve lá atrás. Eu trabalhava na imobiliária que tinha equipe jurídica dentro da imobiliária e quando você ia fazer um fechamento, sempre tinha que ser acompanhado por um advogado. E a gente tinha os advogados preferidos, né? Que eram as pessoas que eram menos burocráticas, que era a pessoa que era, como o Vinícius falou, pró-venda, né? E a gente percebe no dia a dia, na forma de desenrolar as coisas, que a gente tem esse skill seu de ser um cara que é advogado, que tem toda aquela questão de preservar a segurança, os assuntos legais das transações, mas também
trabalha de forma comercial, é articulado. Então, nossa, que rasgação de seda. Não, mas isso que você tá falando... Mas é verdade, cara. Isso faz uma diferença gigante. E só para contextualizar, quando o Renato fala que tinha uma imobiliária que tinha... São Paulo, né, bebê? Estamos falando de imobiliária de 3 mil corretores. 3 mil corretores. Estou falando da maior imobiliária. A maior, né? A maior São do Brasil, Paulo. com do Brasil, né? E então... assim, só para finalizar esse assunto, talvez a gente ir adiante, isso também só foi possível pela gestão que o próprio Vinícius faz dentro da imobiliária. Porque quando eu tive contato com ele e aí a gente vai desenvolvendo, né, como que se dá os negócios e tudo mais, ele sempre me deu a costa quente também para tomar decisões de que, olha, tamo junto e assim, você não fazendo nenhuma loucura, para mim depois a gente resolve. Medir então, risco e tal, né, cara? Isso aí. É o casamento perfeito que eu falei lá. Né? Na verdade, ele não casou com a Soila, né, velho? Era isso que eu quis dizer, né? E o papo hoje vai ser sobre BTS. Aí você se especializou em BTS, então eu queria, antes de mais nada, que você contextualizasse o pessoal que está assistindo o que é um BTS. É legal. Nesse sentido que nós estamos falando do crescimento da G1, né, e o meu crescimento profissional em conjunto, calhou que esse instituto, né, BTS, né, que é a sigla de Built Suit, né, que o professor de inglês aqui pode dizer se eu pronunciou correto, né? Isso aí. Mas que significa, assim, para a nossa língua, construção sob medida, né? Que é um instituto que foi criado em 2012, né? Uma alteração na lei do inquilinato, onde trouxe esse instituto para a gente poder ter mais liberdade contratual nesse tipo de negócio, que fizesse com que você entregasse, que um proprietário, enfim, adquirisse um imóvel, fizesse ou uma reforma substancial ou uma construção realmente sob medida para aquele inquilino que precisa daquela operação tão estruturada, tão específica, né, quanto aquilo. Isso a gente sabe que não é muito possível na locação comum, que é algo que já está pronto, é aquilo, a pessoa que se adapta para entrar ali, né? E no BTS é justamente ao contrário, né? Já vem algo muito... Vem profissionalizar essa relação inquilino e o proprietário, porque, na verdade, de forma prática, o Built Suit, não como Built Suit, ele já existe há muitos anos. Isso. Você olha, assim, por exemplo, operações de banco, de farmácia, várias operações já eram feitas, locações sob medida, mas que não eram regulamentadas com a segurança necessária para ambas as partes. Né? Se eu não me engano, veio dos Estados Unidos isso justamente para a questão logística. Acho que era algo, salvo engano, acho que era algo feito... Foi uma dor enfrentada por centros logísticos que precisavam de locações muito específicas para esse tipo de segmento, e aí que começou a ser difundido esse tipo de situação. Depois veio para cá, ainda não tinha uma regulamentação, e em 2012 sim veio essa regulamentação. Até porque, acho que para ficar claro para o pessoal, existe a lei do inquilinato, né? E aí esse é um contrato, uma nomenclatura que também é muito usada, é um contrato típico, atípico. Né? E o atípico, Isso. né? O típico seria o que está vinculado comum. diretamente ao comum, né? É o que tem que responder à lei do inquilinato. E o atípico, que seria um BTS, por exemplo, porque ele foge, e aí, a partir do momento que você caracteriza ele como atípico, um BTS, aí sim você consegue definir desde multas, tudo, que são fora do padrão, né, daquilo que normalmente diz na lei do inquilinato. Né? Assim, não entrando muito na questão jurídica, né, que não é o propósito aqui do podcast, né, discussões jurídicas, enfim, que são muitos termos e tudo mais, mas de modo geral é isso. Existiu inclusive uma das discussões grandes é o seguinte: por que está lá na lei do inquilinato se é algo tão livre de ser, né, inquilino, locação? Tem gente que não gosta nem de tratar como locador e locatário, é contratantes entre si. Então, assim, tirando essa parte de discussão jurídica em si, é basicamente isso, é um contrato onde foi permitido que as partes estivessem em igualdade, né? Porque a lei do inquilinato mesmo, quando é uma locação comum, o próprio disciplinador ali, ele vê a relação desproporcional. Sempre tem a tendência do inquilino ser mais fraco do que o próprio proprietário. E no BTS é o contrário. São duas empresas, né? Um investidor, na sua grande maioria são CNPJs, que querem fazer uma construção para atender uma outra empresa. Então, nada mais justo que deixar com que eles
pactuem livremente o que é que eles querem, o que eles definem, né? Como multa, como prazo, se vai ter reajuste, se não vai ter reajuste. São coisas que a lei do inquilinato em algumas vezes proíbe ou limita, ou, né, colocam esse tipo de obstrução. Então, é um negócio que nós viemos comentando no carro, né? O contrato foi feito para ser cumprido. É algo que são tanto tempo, você falou também de engenharia, é basicamente uma engenharia jurídica mesmo. Você vai desde o começo, tratando com reuniões, com proposta, montando, né, tijolo por tijolo. É tão discutido que acaba até sendo meio ilógico, depois de fechado o contrato, do aperto de mãos, a pessoa querer rever aquilo. Porque você já discutiu tanto, já viu tanto cenário dali para frente, são contratos longos, né, 15, 20 anos de contrato, em sua maioria. O porquê que você vai querer rever aquilo lá na frente se você já decidiu dessa forma, né? Então, os juízes não gostam muito de rever esse tipo de coisa. Não tem muita matéria, né? Não tem muita jurisprudência nesse sentido, porque é um instituto novo que foi regulamentado, os contratos ainda estão em vigência, né? Então você não encontra muita matéria. Não tem muitos contratos que está talvez acabando agora, né? Então, o que justifica, né, o proprietário do terreno fazer um investimento alto, né, que vai ficar uma empresa grande lá, e daí o cara fica numa lei do inquilinato convencional, fica 12 meses, 3 anos, e daí ele desocupa o imóvel, né, o cara investiu um monte de capital lá e a empresa sai, né? Então, acho que só o BTS, nesses contratos atípicos, garantem as duas partes, né, para viabilizar um negócio desse. Isso, esse aí é um dos principais pontos de vantagem pro proprietário, né, do imóvel em si. Ele vê como uma operação, né, um contrato de 10, 15 anos que seja, como um formato seguro para ele fazer esse aporte grande de investimento, né? Porque em contrapartida ele está colocando o dinheiro do investimento e ele tem que ter esse retorno não só do investimento que ele fez, mas do retorno do capital investido ali, né? Então é uma operação realmente financeira que envolve o mercado imobiliário em si, né? Mas basicamente é uma operação financeira. E por outro lado, o inquilino, muitas vezes, hoje a gente vê um monte de franquia, né? Que é normal o BTS com franquia. Você pega farmácias, academias, esses de açaí mesmo, seja ela grande ou pequena. O cara às vezes tem, sei lá, 1 milhão na mão, ele não vai comprar um imóvel e levantar uma operação dele. Ele prefere fazer 3, 4 operações com esse dinheiro, e usabilizando dessa forma. E usar para o business dele, né, cara? O BTS ele é um tipo de operação que hoje, né, depois que ela já amadureceu, já tem vários cases, é uma operação só para empresas grandes ou você considera que empresas menores hoje já têm acesso? Não, é isso aí. Começou, lógico, com grandes nomes, né? Que talvez até pelo tamanho, né, da empresa ter um pouco mais de conhecimento jurídico e capacitar para isso, mas hoje, independente do tamanho da empresa ou não, acho que tem mais a ver com a pessoa, com a pessoa jurídica que é mais escalonável, assim, que tem uma expansão um pouco mais visível no negócio, né? Então, para essa figura, o BTS chega a ser importantíssimo por conta disso. Não precisa despender um dinheiro muito grande para adquirir um imóvel, para construir, mas consegue ocupar, né, aquele imóvel dessa forma. Um imóvel feito sob medida para aquela operação, o que vai entregar um resultado satisfatório para o investidor, né? Porque no fim do dia é conta, né? É uma operação financeira também, né? E terminando, né, a pergunta do Maurílio, justamente por isso, a lei autoriza, né, diferentemente da lei do inquilinato, que limita um pouco essa cobrança de multa em caso de rescisão contratual. Na questão do BTS, né, desse contrato atípico, tem essa permissão de que, em caso de rescisão antecipada, seja cobrado até esse valor total que foi pactuado. Então, isso faz com que dê muito mais segurança. Então, inquilinos, né, as empresas sólidas que procuram o BTS, que sabem que vão honrar ou que conseguem honrar 10 anos de contrato, dão uma segurança muito maior para o proprietário que está construindo. Mas e se houver um apocalipse e essa empresa passar por dificuldade de forma que ela não consiga seguir honrando esse contrato? Aí... Isso entra muito no que eu falei que a gente não tem muita informação hoje, mas assim, cada caso sempre vai ser analisado como cada caso. Em tese, a minha opinião é que
Isso não muda independente da situação, porque dá tempo suficiente para se prever um apocalipse enquanto a gente está negociando e tudo mais. Por exemplo, no caso da pandemia, assim, teve, né, o lockdown, acredito que tinha muitos BTS em andamento, com contratos atípicos. Será que teve alguma quebra aí de contrato? Com certeza. Ó, eu já vi inúmeras situações, igual eu falei, aí a gente começa a entrar num meio jurídico muito peculiar, de falar, olha, mas nessa situação, né, esse requisito não foi cumprido e tal, aí tem situações que são mutáveis, né? Até porque cada situação vai ser encarada como única mesmo, né? Mas a grande maioria é pela estabilização, porque se for assim, para que fazer o Instituto? Se não for para não ter essa segurança. Aí, até dentro da pergunta do Renato, e é uma dúvida que eu acredito que muita gente tem, principalmente quando vai buscar, né, fazer um BTS, e se eu não conseguir honrar com o contrato? Então, comecei ali, tá indo bem e tal, mas de repente não consigo mais pagar. Eu acho que é legal explicar para o pessoal primeiro, eu na posição de locatário, né? Eu preciso oferecer o que é uma garantia, porque tem esse equilíbrio, a pessoa que é o proprietário do terreno, enfim, o investidor que vai construir aquele imóvel sob medida para o locatário, né? Ele vai precisar de uma segurança. E como hoje que é oferecida essa segurança para esse proprietário, para ele fazer esse investimento aí com máxima segurança? Isso é igual eu comentei, essa possibilidade de essa livre pactuação entre as partes, que a lei, né, que esse artigo 54A, que está dentro da lei do inquilinato, deu para as partes pactuarem, né? Ele é uma discussão muito grande também jurídica quanto a isso. E aí? A lei do inquilinato, ela proíbe, é até crime, inclusive, você colocar no contrato mais de uma garantia, né? Então, ou você tem lá um rol de garantias, ou você escolhe um fiador, ou você escolhe uma caução, enfim. Você não pode acumular essa garantia no contrato comum. Já no contrato atípico, que seria esse, existem entendimentos que cabe. No meu entender, também cabe. Tem gente, cartórios mesmo de registro de imóveis não gostam muito dessa ideia. Eles não autorizam, né? Pedem para você refazer. Então, como que você vai fazer uma operação de BTS, né, no meu entender, que são operações, em sua grande maioria, de valores muito elevados, pois envolvem obras, né, aluguéis grandes, contrato longo, se você está falando de uma multa de aluguel até o pagamento final, né? Então, são valores grandes. Dificilmente você vai conseguir uma única garantia que cobriria tudo isso, né? Então, você, de fato, tem essa necessidade de você acumular esse tipo de garantias no contrato. E então é isso que você tem que tentar demonstrar. Hoje em dia, para fugir dessa situação, porque existem entendimentos diversos. Então, muitas vezes a gente faz o contrato, coloca duas garantias, uma é uma caução imobiliária, você chega lá no registro de imóveis, você apresenta e ele fala, não, isso aqui não pode. Tem que ser uma garantia só. Aí você tem que ir contra o registro de imóveis, explicar que isso se trata de um contrato atípico, é uma coisa que a operação financeira em si precisa disso, né? Senão o negócio não se desenvolve. Então é uma outra dor também que a gente tem que ultrapassar, né? Mas basicamente isso, é procurar demonstrar, né, para o proprietário do imóvel que ele está fazendo algo onde, se eventualmente tudo der errado, ele tem da onde tirar. Retirar. E aí isso aí normalmente é feito, que você falou de registro de imóveis e tal, é vinculado a um imóvel, aí como que blinda esse imóvel, só para a galera entender? Com um contrato, cheguei com um contrato, leva esse contrato lá no registro de imóveis com menção daquele imóvel que entrou em garantia, e aí eles fazem uma anotação na matrícula, como isso. Que é? Em sua grande maioria. Passa a ser um ônus daí, naquele... A nossa forma de conduzir lá na G1, né, que eu mais procuro esclarecer para o pessoal, né, é a garantia real mesmo, que é o imóvel dado como caução. Então, muitas vezes o inquilino vai até nós e tem, né, 2, 3 imóveis que são somados, dão o valor de eventual multa que ele teria que pagar.
A gente, às vezes, até escalona, né, esse tipo de multa durante o contrato. Então, num começo, num período inicial de obra, onde tem aluguel, tudo garantia, obviamente a garantia tem que ser um pouco mais robusta. Entregou o imóvel, nós estamos falando talvez só desse retorno, né, já começa a poder ser um pouco mais flexível. Então, a caução imobiliária acaba sendo o melhor dos mundos para nós lá. Então, quando surge isso, a gente menciona no contrato que a caução está sendo essa caução imobiliária, que é o imóvel dado em garantia, e assinado o contrato. Esse contrato é levado até o registro de imóveis, da onde esse imóvel dado em garantia está registrado, e aí o registrador, né, o oficial registro de imóveis, tem que averbar na matrícula do imóvel que aquele imóvel foi dado como garantia de uma locação, no caso de um contrato, né? Para que dê publicidade para isso, para eventualmente esse imóvel for ser vendido, a pessoa poder ver, né, que esse imóvel está garantindo outra operação. E aí, naturalmente, para conseguir viabilizar a venda, ele tem que baixar isso e substituir, né? Substituir, exato. Feito dessa maneira. E é possível você ter uma renegociação de um contrato em BTS, porque a gente está falando, né, de uma rescisão que você falou, isso é uma coisa que normalmente uma empresa, quando ela vai ter dificuldade, ela consegue prever um pouco antes, né, mas às vezes a gente pode falar numa renegociação. Esse tipo de coisa é viável? Sim. A G1 mesmo, né, puxando a brasa sardinha. Ou a sardinha para brasa? Eu puxo a sardinha. Eu tenho parrilha em casa, eu puxo a brasa. Acho que é por isso que eu puxo a sardinha. Você não tem parrilha? Mas é porque o Marcinho tem brasa em casa. Então, mas eu me perdi. Tem possibilidade de renegociar o contrato no meio do. Renegociação. Nós lá da G1, confio muito no time da G1, né? Igual eu falei, o Vinícius foi um cara que me dá uma costa quente danada para ter a mão um pouco mais aberta nos negócios, e o nosso time lá é expert nisso. Então, assim, é possível ser feito renegociações. É claro que a gente tenta fazer o melhor instrumento possível para dizer por si só, né, o que acontece, mas a gente sabe que o mercado imobiliário mesmo é muito volátil, né, e daqui 5 anos o cenário pode ser outro e, de fato, precisar de um ajuste. Basta a boa vontade das partes, né, entender também, né, que aquilo é necessário e, sim, pode ser refeito, pode ser revisto. Até saudável. E até porque, assim, dentro desse contexto de renegociação, eu fico imaginando, né? Se fez um BTS para uma academia, às vezes uma academia, ela tá, né, para quebrar, alguma coisa assim, né? Deus o livre, acontece uma situação como essa. Aí, o que impede, de repente, nós, como intermediadores, agirmos ali para tentar encaixar uma outra academia, né, ou alguma operação mais saudável, para tentar minimizar o eventual dano das partes, né? Óbvio que a gente não pode prever isso e tal, mas são situações que podem vir a acontecer futuramente, né? Por isso que eu vejo muito isso no BTS, porque tem às vezes cliente nosso que fala, poxa, mas eu vou construir. A gente atende muito academia, né? Então, vou construir para uma academia. O lado bom da academia, cara, é que é uma obra simples, né? E normalmente vão livre, que dá depois para você adaptar para vários outros tipos de operações, né? Agora, o quanto mais específico é o imóvel, né, mais difícil dele encaixar. E aí, naturalmente, eu acredito que isso é levado em consideração também, normalmente pelo investidor, né? Porque o investidor fala, não, beleza, eu até faço. Mas daí sim, tipo, quer uma garantia bem robusta mesmo, porque futuramente, se houver a necessidade daquele inquilino sair, para ele colocar outro, às vezes, vai ser bem difícil, né? E isso que você falou é bem importante. Justamente esse é o ponto. Essa questão negocial aí, de início, isso é o ponto principal, né, que norteia aí todas as outras questões. A gente tem que ter muita responsabilidade, né, como profissional, vocês do mercado imobiliário, eu da área jurídica, com o cliente em relação a isso. Olha, deixar tudo muito claro, e isso, de fato, impacta diretamente em questão de remuneração, investimento. Se você for fazer o BTS, ele em si ele veio, né, justamente para situações, para operações muito específicas, né? É que depois você acaba se adaptando para outras coisas. Então, por isso até que vai fazer uma academia.
E a dificuldade dele encaixar uma outra operação caso seja rescindido lá dentro do imóvel de uma academia? Não existe uma complexidade muito grande. Sim. Óbvio, né? Se tratam de obras grandes, mas isso não impede que seja colocado alguém lá ou que seja adaptado, divisões de drywall, tal, né? Nessa parte construtiva. É muito mais fácil de você idealizar depois do que, por exemplo, uma escola. Aquele caso que a gente teve que era uma escola. Isso. São salas, né, de alvenaria, tudo muito recortado. Então, assim, ali sim o proprietário teria uma dificuldade maior numa vacância ali de imóvel. Ele, de fato, essa multa, essa garantia faria mais sentido para ele, para que pudesse... para que ele possa ter essa indenização desse tempo vago, né? Sim. Já numa academia, é algo que você pode falar para o cliente, olha, ele não está tendo tanta garantia nisso, né? Pode flexibilizar um pouco, isso é uma coisa que você pode lá na frente não ter tanta dor, né? Tanto isso, e aí talvez até acabar enriquecendo de forma ilícita, né? Que a gente fala, não é muito propósito, né? E quando você vê um negócio de BTS sendo fechado, né? Por exemplo, fechou, as partes se acordaram e tudo mais, aí o investidor ou o proprietário, porque muitas vezes também acontece do investidor não ser o proprietário do terreno onde aquela operação vai ser estabelecida, certo? Isso aí é um caso mais complexo, né? Porque às vezes acontece do cara ter o espaço e aí tem que entrar um terceiro, uma terceira parte nesse contexto. Como é que você consegue blindar, né, essa operação, sendo que esse cara aqui ele não é proprietário daquela área e nem é o locatário, e ele entra no jogo como sócio, né? Esse modelo aí que você tá dizendo vai mais para o lado do direito de superfície em si. Assim, talvez é aquele cenário em que o proprietário tem o imóvel, não quer se desfazer desse imóvel, mas também não quer colocar dinheiro ali, ou enfim, não tem essa capacidade de colocar o dinheiro ali. Aí entre si a figura do direito de superfície, né, que também se trata de direito real e tudo mais. Basicamente o que acontece nessas arenas de futebol, né, que o proprietário cede o terreno ali para ser exercido uma atividade, às vezes cede de forma até gratuita, por um longo prazo, ou por uma remuneração mensal, fixa, enfim. E quem vai exercer a atividade ali, constrói, enfim, usa pelo tempo do contrato e depois devolve para ele, né? Ele só transfere a posse, não a propriedade, depois devolve essa posse para ele com aquilo que está lá. Então, nesse caso que você citou, é basicamente isso. São terceiros que têm esse interesse, faz o direito de superfície com o proprietário, investe a grana ali, retira o benefício, né, aluga, daí faz o BTS para uma outra pessoa, pega o lucro, né, a indenização desse dinheiro que ele fez, né, da operação em si, e depois, no fim do contrato, devolve para o proprietário do terreno, de forma jurídica segura. Né? E que horas um outro caminho, dentro disso que você falou, só porque eu acho que é legal explicar para o pessoal, é o seguinte, porque às vezes tem lá a figura do inquilino, aí tem o cara do terreno, e aí está entrando o investidor. Às vezes, o que acontece? Esse investidor aqui, a gente está até com um caso desse daí, de uma operação que nós vamos fazer agora, que o investidor ele vai se tornar sócio do proprietário do terreno, e aí assim, o cara que entra com o terreno, aí se apura, né? Normalmente a gente daí pode até ajudar, auxiliar, precifica o terreno. Se o terreno está precificado em 3 milhões e o investidor vai calçar 3 milhões em obra, eles são os sócios 50-50. E aí a hora que faz pode pegar o próprio terreno já e colocar como, vendendo pro cara por 3 milhões a outra metade, ele coloca em cima, enfim. Até e aí você vai eles ter que formalizar sócios. A construção depois em cima do terreno, porque hoje ele é só um terreno, depois ele vai se tornar um imóvel. Aí formalizou, aí essas duas partes eles são sócios daquilo lá. E aí, normalmente, através de uma PJ, então tudo vai tramitar em cima disso, né? Do inquilino com aquela PJ que horas é sócio. que o proprietário começa... vai lá. No fundo ia falar, a gente, na verdade, trabalha, acorda todo dia para resolver problema dos outros. Se o problema é o cara ter o terreno e não ter o dinheiro, nós vamos resolver. Se o cara tem o terreno, mas não quer ter sócio, nós também vamos resolver, que dá o direito de superfície. E na hora que você fecha o contrato de BTS, que horas que o proprietário quer ele vai ter um tempo para investir, construir, e o inquilino para receber a operação e poder começar a operar e rentabilizar aquela operação. Que horas que essas partes começam a se relacionar comercialmente? Quero dizer, o proprietário começa a receber e o inquilino começa a pagar.
É porque a gente tem esse gap da obra. Sim. Não tem muita regra, né? Isso é uma negociação particular mesmo, ver o que cada um precisa, o que cada um depende. Existem situações, acho que a gente já fez alguma coisa nesse sentido, do próprio inquilino antecipar um certo número de aluguéis aí para que a operação também flua um pouco melhor para quem está construindo, acelerar a obra. Mas via de regra, após toda esse desenvolvimento do contrato, essa engenharia jurídica que eu citei aí, depois dessa assinatura, logo após a entrega da obra, que ele se emite na posse, é o pagamento do aluguel. Porque existem casos que o inquilino ele já começa a pagar aluguel, isso é acordo, né? Não é uma norma, então. Que já paga o aluguel durante a obra para justamente já dar renda para o proprietário que está construindo, né? Uma coisa que que é uma dor nossa, a gente está desenvolvendo agora também, né? Fica até dica para o mercado, e nem sei se tem muito pessoal que faz isso ou não, mas os nossos corretores, eles se doam demais para o negócio, né? Então, assim, a gente já inúmeras vezes aconteceu de ter fechamentos de negócio, de BTS, às vezes até mesmo sem uma administração efetiva, contratado ou algo assim, e você vê que o cliente confia tanto no corretor que acaba dependendo dele para tudo. Então, a obra está indo lá, olha, passa aqui, dá uma olhada e tudo mais. Então, assim, a gente até agora começa a desenvolver esse tipo de atuação. Olha, você não quer uma administração da obra em si? Esse é o melhor dos mundos, porque aí você consegue ter um arquiteto que é teu parceiro, que você consegue indicar para o cara que está fazendo a obra, que aí você já consegue minimizar os riscos de construção dele lá na frente. Você consegue ter o corretor que acompanha em troca, lógico, de uma remuneração, né? Sim. Porque tempo é dinheiro, né? Eu queria entrar agora na parte, na viabilidade do negócio, né? O que leva a pessoa a investir em um BTS em detrimento de um imóvel já pronto, né? Lógico, a gente sabe que devido à necessidade de certos negócios, né, de encaixar, mas assim, numericamente, né, é mais rentável para o cara esperar construir. Depois eu vou trazer até um exemplo prático aqui disso, né, que a gente fechou um BTS recente, aí vou trazer os números aqui, mas queria que você falasse um pouquinho da viabilidade. Eu acho que isso é muito da estratégia da empresa mesmo, tá? Eu acho que empresas que têm esse perfil de não mobilizar recurso financeiro e colocar na operação em si, para essas, o BTS disparadamente acaba sendo o melhor cenário. Você está falando do inquilino, né? Isso, do inquilino. O inquilino que Você quer saber proprietário? Isso, também. Na realidade, assim, eu vou entrar nisso aí que tem a parte comercial também, né? Que é onde a gente atua muito também. Cara, pro proprietário, a segurança de um contrato atípico de longo prazo já... O cara, ele na largada, ele começa a construir já sabendo que a hora que ele entregar as chaves, e hoje tem muita construção que acaba sendo feito com pré-moldado, que é rápido. Então nós estamos falando aí de construções que são feitas muitas vezes em menos de um ano, né? O cara fala, não, peraí, eu tenho meu terreno, eu tenho capital. É melhor eu pegar e construir algo para depois colocar lá a placa da imobiliária, ou ter a imobiliária trabalhando, procurar um inquilino e tal, e aí eu vou ver se eu acho lá no futuro, ou é melhor eu pegar e tô com o meu terreno, e eu já vou alocar o capital com a certeza que a hora que eu entregar as chaves, eu já vou ter uma operação me pagando aquela rentabilidade que eu já estimei. Porque essa estimativa que você faz, na realidade, ela é com muito embasamento, né? Então, e normalmente a gente está dentro durante esse período, por isso que uma operação de BTS você não fecha em 2 semanas, né? É uma coisa que ela é morosa. E muitas vezes o proprietário, principalmente o cara que nunca construiu, ele quer ver número. E aí isso envolve, às vezes, 3 orçamentos de construtoras para ele pegar e falar, não, pô, então é isso mesmo que eu vou gastar. Porque tem muita gente aí no mercado que acaba falando, não, fica tranquilo, você vai gastar R$2.000 no metro quadrado, você vai gastar 3 mil. Cara, assim, uma coisa é essa estimativa maluca, né? Que a gente nem se envolve nesse tipo de estimativa. Se o proprietário tem um parâmetro, ou ele tem uma construtora de confiança, ou um construtor que ele conhece, ou um arquiteto que pode dar essa estimativa com mais embasamento,
Legal, a gente pode até conectar essas partes, mas a gente não faz isso daí diretamente. Fato é que após essa apuração de quanto ele vai gastar e já sabendo quanto que ele vai ter de retorno, né? Ou seja, quanto que o cara vai pagar de aluguel, o cliente vai pagar de aluguel para ele já sabe o retorno financeiro que ele vai ter. E normalmente o investidor, né, de BTS, ele busca aí uma rentabilidade de 0,7, 0,8. E óbvio que todo mundo almeja 1%. Maurílio fez essa pergunta e ele retorno. devia saber a resposta, porque ele disse que acabou de fechar um ele BTS. sabe. Mas eu quero falar agora. Não, eu falei que eu ia. Ele tá fazendo pra nossa audiência, velho. Mas eu falei que ia contar um caso prático. Então Conte o caso prático. A gente fechou um BTS recente, né? E que a nossa previsão é dar 0,8 aí pro investidor. E tem um conhecido meu que tem um imóvel a 1 quadra desse imóvel que a gente fechou, né? Esse imóvel que a gente fechou o BTS é uma academia, né? Contrato de 10 anos, se eu salvo engano, 10 anos, né? Contrato não sei se é 10 ou 15. Enfim. Não sei qual caso você tá falando. Mas não da última academia. Nome. Enfim, um contrato no mínimo 10 anos, rentabilidade 0,8 para o investidor, que está super feliz. Esse conhecido meu comprou um imóvel a 1 quadra desse daí, fez um bom negócio na compra, construiu um barracão e colocou para locação convencional, que dá hoje em torno de 0,4% a 0,5%. Tá? Simplesmente porque não fez um BTS, né? Teve que procurar um inquilino, o inquilino fez uma pesquisa de mercado e alugou pelo um preço ali, 0,5% do que vale o imóvel, né? Então aí os números mostram a diferença, né? O cara vai rentabilizar o dobro, né? E sem contar que a segurança do que está rentabilizando Exatamente. o dobro é muito maior, porque ele tem 10 um contrato que ele anos pode ou até 15. securitizar, antecipar esses E valores. nem sempre, o que é mais curioso desses números é que nem sempre o BTS, ele pro locatário, ele é mais caro. Na Sim. verdade, ele dá mais retorno pro investidor. Às vezes é o mesmo valor. Esse barracão, ele Exatamente. pode ter o mesmo valor de Exato. locação desse BTS, Sim. só que pro custo do cara que fez a obra, o custo foi maior e aqui ele conseguiu dimensionar o custo menor. Porque ele fez Sim. algo É, a para aquela tendência- operação. medida. A isso tendência, aí. lógico, é ser mais caro, né? Não existe muita mágica, né? Mas... Mas, por isso exemplo, nesse caso é uma academia. Se a academia alocasse um imóvel já pronto, ela provavelmente teria que adaptar Exato. o imóvel, colocar dinheiro ali, enfim, fazer um negócio meio ainda improvisado. Fica, ainda No fica frigir algo... dos ovos ia ficar mais caro. Sim, exatamente. E nesse caso, o proprietário vai entregar o imóvel de acordo com a necessidade deles, né, pronto para ser utilizado. É isso Certo? aí, Maurílio. Dica de ouro, Marcinho, para quem tá buscando esse tipo de negócio. Assim, na lata? Procure a G1. Essa é fácil de responder. Boa, Maurílio! Essa é uma boa. Procura G1. Eu acho que é basicamente isso, né? Procurar G1. Antes de até completando... Ou um advogado de alto nível, E né? os dois, Que o você Márcio já deu assessoria até para cidades de fora, cara, em BTS. É Né? verdade. Nós finalizou agora o BTS lá em Ubatuba, né? Ubatuba. São Paulo. E até finalizando o que você tinha falado dos 2 barracões aí, é engraçado porque isso impacta diretamente no trabalho do corretor, né? Aquele corretor que busca fazer o inverso, porque em vez de ficar sentado esperando o cliente, você não tem um imóvel comercial para me arrumar e focar só no imóvel comercial, ele poderia Focar na ao operação. contrário, ir atrás dos proprietários e falar, olha, eu tenho uma operação que se você construir, paga isso, né? E aí daria uma rentabilidade muito maior. Eu acho que a dica de ouro é isso. Procure a G1 e profissionais, né, que estão nesse nível, né, que tenha essa desenvoltura, né, expertise, know-how de desenvolver isso. Não é brincadeira, né, é algo sério. É algo que, assim, a gente está aqui falando só do melhor cenário, de números e tudo mais, mas quando dá errado com força e, assim, a gente tem que depois ficar apagando incêndios e aí você vê os erros atrás, né? Alguns memoriais que às vezes não foram feitos de maneira como deveriam, o próprio contrato. Então, a dica de ouro é essa. Procure, de fato, quem entende do assunto, se intere disso e aí sim, dê o próximo passo no Sobretudo desenvolvimento. entendimento e honestidade, né? Porque às vezes você entende isso aí. do assunto e nem sempre você trabalha com lisura, né? Muito bem ponderado, é isso aí. Isso Tem eu acho que é muita mais gente importante. aqui no mercado aí que
a gente encontra aí umas aberrações, né? Aberrações. E o pior é que né, cara? É muito louco isso, meu. E a nossa estrutura hoje, só para quem está assistindo aí entender um pouquinho, a gente tem uma pessoa dentro da imobiliária que é uma especialista em locação comercial, atende as grandes empresas, academia, farmácias, bancos, né? E a gente atende muito também proprietário de terreno. Então, às vezes o investidor quer, eu quero fazer um BTS, mas não tenho a área, então vem falar com a gente, né? A gente consegue conectar as pontas, igual o Vini falou, né? Entra com capital para entrar como investidor. Então a gente tem todos aí também, né? Nosso corpo jurídico aí para estruturar toda a operação, né? Com certeza. Não, só ia perguntar se o modelo de negócio em si, a partir foi 2012 que teve essa regulamentação jurídica, né? Isso. E você sente que, pelo que você estudou aí recente, né, que você se especializou em BTS, isso é algo que está crescendo cada vez mais no Brasil, essa modalidade? Ah, sim. Isso a gente vê como tudo, né? Primeiro todo mundo fica um pouco curioso, talvez receoso, mas hoje, né? Você chegou a atuar em São Paulo, lá deve ser muito mais comum do que aqui. Aqui já está muito mais comum difundido, também do que né? era isso. Então, assim, eu vejo hoje operações, tem muita gente querendo saber, né, do que se trata, qual é esse modelo que a gente está vendendo aqui, né? Para querer entender mesmo, né? Maneiras de diversificar investimento e tudo mais. E a tendência é que cada vez aumente, né, esse número de interessados, de investidores, de inquilinos, porque de fato, quando bem estruturado, é um excelente negócio para todo mundo. Legal. Isso aí. Queria agradecer ao Dr. Márcio Valente pela participação. A gente poderia divagar muito mais sobre o assunto aqui, mas uma coisa que eu queria mencionar, que eu acho importante, é que o Dr. Márcio, além de diretor jurídico lá na G1, nosso tudo, né? Ali na parte jurídica. Ele também faz parte da diretoria da Comissão de Direito Imobiliário da OAB daqui de Londrina. E recentemente, aqui na Folha de Londrina, saiu um artigo seu falando exatamente sobre o BTS. Eu acho legal depois vocês procurarem e ler sobre o artigo. Dá para deixar na descrição também, né? Dá para deixar o link na descrição. Parabéns, doutor, pelo trabalho. Obrigado aí por parar para conversar com a gente. E é isso aí. Eu que agradeço. Inclusive, foi uma excelente lembrança, né? Eu faço parte da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico aqui da OAB de Londrina, né? Lá a gente faz parte de um grupo de advogados que, na luta, né? Como para o melhoramento da profissão em si, né? Assim como vocês fazem também, que eu tenho conhecimento. Então, é uma luta que faz com que a gente divulgue esse tipo de trabalho ou de profissionalização. Isso, para que todos os negócios a serem desenvolvidos aqui na região sigam, de certa forma, uma maneira lisa, né, de que seja algo vantajoso para todo mundo. A Adriele Coimbra, a doutora Adriele Coimbra, hoje está na presidência lá da nossa comissão, né, saldo todos lá da comissão em nome dela. Inclusive, dia 6 e 7 de agosto, vai ter o 8º colóquio de Direito Imobiliário aqui em Londrina. Ainda não tem os nomes dos palestrantes que vão vir aqui, mas já contamos com, acho que foi no ano retrasado, se eu não me engano, o Dr. Alexandre Gomide, é um nome do Direito Imobiliário nível nacional, né? Tem um livro excepcional sobre esse tema. Veio aqui, palestrou, foi uma palestra super legal, é aberta ao público. Que legal. E deixo feito o convite aí. Porque é algo realmente que interessados de todas as áreas do direito imobiliário devem ir lá e prestigiar, porque além de um grande evento, é conhecimento que a gente agrega e de fato melhora, né, como um todo, corretores, advogados, registradores, todo mundo. Com certeza. Obrigado pelo convite. Aproveitar para agradecer também, Renato já agradeceu, Maurílio. Vamos, então, lembrar o pessoal, né? Onde estamos? O fechamento que normalmente você faz aí de forma Deixa o seu like e se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificação. Onde estamos? Então, eu falei, normalmente ele faz o fechamento falando pra deixar o like e tal. O que tá acontecendo com o Maurílio? Sabe o que é isso? Quantos dias ficou na Europa? 80? Né? Porque é um tal bolinho que ele comeu em Amsterdã, eu acho. Porque hoje ele engasgou, pediu pra dar corda, não sei.
Não tô entendendo. Mas é nessa alegria que a gente fecha aqui o nosso podcast. Muito obrigado. Obrigado. Tchau.